Pessoal, nesse vídeo nós começamos a implementação da Multilayer Perceptron. Eu vou começar pela fase de forward e depois eu vou para a fase de backward. Eu vou entrar aqui dentro no diretório Documents e começo a criação da Multilayer Perceptron com vocês. Tá? Vou criar um outro diretório aqui chamado MLP. Só para relembrar, eu vou fazer o seguinte, olha, deixa eu criar um readme.txt. Eu farei a fase de forward. Forward é a fase em que eu encaminho todas as entradas para a rede e obtenho um resultado lá no final. É a fase de produção, tá? É quando de fato ela vai entrar em produção. A fase de backwards, ou de back, no caso backpropagation, que é o que eu vou implementar com vocês, backpropagation, é a fase de treinamento, que é a fase ligada às equações que nós resolvemos antes, tá? Então a fase de forward não é tão difícil. Opa, sair do VI aqui. A fase de forward ela não é tão complicada. Deixa eu começar aqui com mlp.r, começo o desenvolvimento em R com vocês. Para começar, eu vou definir a nossa função de ativação. Muitas pessoas têm pedido até o código para mim e tudo mais. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo e façam o código. O intuito todo aqui não é, enfim, somente passar o código para vocês, é que vocês aprendam a desenvolver mesmo a técnica. Olha só quem é a nossa função f. Pausem o vídeo, tentem implementar, depois vocês voltam e dão uma olhada. Tá? Quem é a nossa f de net? Ela é exatamente a aplicação de net da função 1 sobre 1 mais exponencial de menos net. Essa é a minha f. Qual é a minha derivada da f de net? E aqui eu já vou calcular até uma função para isso, né, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil. A minha derivada ela é dada pelo próprio valor de f de net. Eu não sei se vocês se lembram, mas ela é dada por f de net multiplicado por 1 menos f de net. Essa é a minha derivada, tá? Então esse vai ser o retorno da minha df de dnet. Aí eu vou começar a montar com vocês a arquitetura da MLP. Eu vou criar funções separadas, que acho que fica mais fácil da gente trabalhar. O que essa função faz para mim? Ela recebe o tamanho das entradas, quantas entradas eu terei, quantos atributos, tá? Quantas variáveis, o número de neurônios que eu terei na camada escondida, eu vou definir 2 como padrão e 2 como padrão da entrada, né? O número de neurônios na camada de saída, que eu vou definir como 1 por padrão. Tá? Qual é a minha função de ativação, que no caso por padrão será essa função f que está definida ali em cima. E qual é a minha derivada da activation function. Vamos por assim, ó. Que no nosso caso será essa df de dnet por padrão. Ou a pessoa pode alterar as derivadas se quiser, alterar a função se quiser. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um modelo com vocês. Esse modelo, nele, eu vou salvar quem é o input.length, o comprimento das minhas entradas, né? Comprimento, o número de variáveis de entrada que nós temos por problema. Qual é o número de variáveis, número de neurônios que nós temos na camada escondida, né? Hidden.length, está aqui. Qual é o output length nosso? Opa, aqui eu errei. Então aqui é length. Qual é o número de neurônios que nós temos na camada de saída? E aí o que eu preciso fazer? Olha só. Pensem comigo no seguinte. Ó. Suponha que eu tenha 2 neurônios na camada escondida, na hidden layer. Olha só o que eu pretendo fazer. Eu pretendo criar uma matriz, onde nessa matriz eu vou ter a inicialização dos pesos do primeiro neurônio e do segundo neurônio. Reparem que os neurônios estarão nas linhas. Aqui eu terei o peso do primeiro neurônio associado ao primeiro neurônio da camada anterior, que é a camada de entrada. Aí eu terei o peso, deixa eu até colocar aqui embaixo que vai ficar mais fácil aqui, ó.
Aqui eu terei então o peso do primeiro neurônio associado ao primeiro da camada de entrada, do primeiro neurônio associado ao segundo da camada de entrada, e o θ desse primeiro neurônio. E na segunda linha eu terei o peso do segundo neurônio associado ao primeiro da camada de entrada, o peso desse segundo neurônio associado ao segundo da camada de entrada e o θ desse segundo neurônio da camada escondida. Repare que eu preciso gerar então valores aleatórios para inicializar esses pesos. Eu vou gerar valores aleatórios entre menos 0,5 e mais 0,5. Tá? Quantos valores aleatórios eu preciso gerar nesse caso? Dá uma olhada. É o número de neurônios que eu tenho, que é dado por hidden.length, que isso define para mim o número de linhas que eu tenho nessa matriz, ó, vejam só, multiplicado pelo tamanho da minha camada de entrada, mais 1. Repara que eu tenho 2 neurônios na camada de entrada, por isso que eu tenho essas duas colunas, mais 1 por causa do θ, tá? Por causa desse θ aqui. Então aqui eu estou gerando números aleatórios, eu vou preencher assim uma matriz com esses números aleatórios. Ó. E essa matriz que eu vou preencher, ela vai ter, o número de linhas dela vai ser exatamente o hidden.length, né? O número de neurônios que eu tenho na camada escondida. Porque essa é uma matriz da camada escondida, né? Lembra que esses pesos e θs são pertencentes à camada escondida. E o número de colunas é dado pela camada de entrada mais 1 por conta do θ, como vocês já viram ali em cima. E assim a gente acabou de gerar o que eu vou chamar de model hidden, que é a representação dos pesos e θs para a camada escondida. Deixa eu dar um enter aqui para ficar um pouquinho mais bem feito o nosso código, ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Eu preciso fazer a mesma coisa para a camada de saída. Eu tenho o mesmo tipo de estrutura para a camada de saída, pessoal. O que vai acontecer? Eu também vou criar uma matriz. Quantas linhas nós teremos será o número de neurônios da camada de saída. Repare que eu estou generalizando, funciona para quantos neurônios eu quiser, na camada de saída, na escondida e tal. Quantas colunas eu terei? O tamanho da hidden, porque é a que está conectada a ela para passar os dados para ela, né? Então aqui eu vou dar um enter. E aqui eu preciso gerar os números aleatórios como eu fiz anteriormente. Ó. Números aleatórios, eu vou gerar também pesos aleatórios e θs aleatórios entre menos 0,5 e 0,5. Posso colocar entre menos 1 e mais 1. Depois eu posso até comentar um pouco mais por que eu gero nesse intervalo positivo e negativo, mas isso ajuda na convergência, tá? Ajuda bastante na convergência. Veja quantas linhas eu terei nesse caso. Eu terei output.length multiplicado pela hidden.length mais 1. Mais 1 por causa do θ também, né, pessoal? Geramos aqui, então, os pesos aleatórios. Eu tenho que treinar esses pesos, né, pessoal? Quem vai ser minha função de ativação f, ó, vai ser a activation function que foi passada para mim como parâmetro para essa função aqui, ó. E a minha derivada, que eu vou chamar de model de df dnet, ela vai ser a minha deactivation.function. E aí a única coisa que eu faço é retornar o modelo. Pronto, eu tenho um modelo montado aqui. Espero que ele esteja funcionando, né? Para testar o modelo eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou sair daqui, vou abrir um R, e vou só carregar aqui a minha mlp.r. E vou chamar mlp.architecture. E aí eu passo para ela os parâmetros, ó. Se eu não passar nada, ele vai gerar um padrão para mim. E olha lá, o padrão está gerado, pessoal. De fato, ele gerou o padrão. Ó. 2 neurônios na camada de entrada, 2 na camada escondida, 1 na de saída. Repare que, por conta de eu ter 2 neurônios na camada escondida, eu tenho 2 linhas aqui com pesos aleatórios e os θs aleatórios. E aí, como eu tenho 2 neurônios na de entrada, eu vou ter 3 colunas, uma a mais por conta do θ. A de saída tem uma linha, porque eu tenho um neurônio só na camada de saída por padrão. E tenho 2 na camada escondida, que implica que eu vou ter 2 Ws aqui, ó, e eu vou ter o θ desse neurônio em particular. Essa é a minha função de ativação e essa é a minha derivada. Repara que o R permite com que eu referencie uma outra função, que eu acho muito legal. Me lembra bastante de linguagem C, com ponteiros e tal. Deixa eu sair daqui e eu vou voltar para mlp.r e agora eu vou criar com vocês uma outra função, que é a forward, finalmente. Que é o que eu vou passar para vocês nesse vídeo, vai ser até a forward, o treinamento eu vou deixar para o próximo
A minha MLP Forward ela não é nada difícil, pessoal. Ela é bem tranquila de fazer. Alguém vai me passar um modelo, que é esse modelo que a gente gerou aqui, só que esse não tem treino ainda, né? E vai me passar um padrão de entrada, ó, que eu vou chamar de XP, um certo padrão de entrada. O que vem nesse XP? Suponha que eu deseje aprender um problema como, sei lá, poderia ser o short. Ele me passa duas variáveis, 0, short 0, a saída é 0, 0, short 1, a saída é 1, 1, short 0, a saída é 1, e 1, short 1, a saída é 0, por exemplo. Então, o que chegaria para mim nesse XP, por exemplo? Olha o que virá no XP para mim, que é um vetor assim, ó, 0, por exemplo, 1,1, que seria essa segunda linha aqui. E aí eu tenho que tentar acertar esse 1 aqui, ó, que seria a classe esperada. Tá? O que eu vou fazer no Forward? Dá uma olhada. O Forward é super simples, pessoal. Se eu pegar o modelo Hidden, ele me dá uma matriz onde eu tenho todos os Ws e os tetas dos neurônios da camada escondida. Eu queria que vocês percebessem que se eu fizer uma multiplicação de matrizes disso para um vetor que tenha XP e um 1 aqui na frente, eu vou resolver exatamente o problema. Por quê? Olha só o que ele vai fazer. Ele vai pegar na Hidden isso daqui, ó, olha que legal. Olha o que vem na Hidden. Ele vai pegar esse primeiro peso aqui que está na Hidden, multiplicado pelo primeiro valor, o segundo multiplicado pelo segundo valor, e 1 que eu coloquei fixo vai ser vezes esse teta. 1 que eu coloquei fixo vai ser vezes o teta. Olha aqui, que da hora. Isso daqui vai retornar para mim exatamente os nets da Hidden Layer para esse padrão P. Ou seja, sem aplicar a função de ativação ainda. Aí eu aplico a função de ativação e obtenho a f de net da Hidden Layer, por isso H, de P para o padrão P, que seria um model de f, porque aí eu referencio aquela função f, né, que é de ativação, de net de HP. Pronto, calculamos já f de net para a camada escondida. Ó, isso aqui já é o passo da camada escondida. Olha que simples. Te resolve tudo algebricamente. Ó. O R é muito bom para isso. Né? E aqui eu tenho o passo da output layer. Vou colocar aqui para vocês. E aqui também hidden layer. Né? E aí o que eu vou fazer no output? Praticamente continuação disso aqui. Né? Quem vai ser o net da output layer para esse padrão P vai ser a aplicação daquela matriz que eu tenho output, como se fosse uma transformação, aliás, é uma transformação linear, né? Só vocês pararem para pensar um pouquinho aí, lembrar um pouco de álgebra, de um C aplicado sobre esse vetor aqui das entradas. E esse f de net de HP, ele não vem para mim como vetor, então eu vou transformá-lo aqui num vetor, aliás, vou transformar aqui embaixo mesmo, s.vector, transforma esse f de net de HP num vetor, para garantir que ele é um vetor, porque ele vai vir para mim, eventualmente, como uma matriz, né? Então, vou pôr assim, ó, pronto, numeric, que aí ele vira um vetor. Vírgula 1, para eu poder fazer uma vez os tetas dos neurônios da camada de saída, da mesma forma que a gente fez com a camada escondida. E agora na de saída eu vou ter os f's, olha só que legal. E isso vai ser dado pela aplicação da função de ativação em relação aos nets dessa camada de saída. E aí, quais serão os meus resultados finais? Ó? Resultados finais que eu tenho. Eu vou montar aqui uma lista, vou chamar ela de hat, de return, alguma coisa assim. E nessa lista eu vou colocar, olha só que interessante, colocar o net de H, só para saber quem é o net de H, porque depois eu vou precisar dele. Quem é o net da camada de saída. Quem é o meu hat de F de net de H, da camada escondida nesse caso, né, pessoal? E aí o hat da F, só que agora da camada de saída. Repara que o resultado final são esses resultados da camada de saída, tá, pessoal? E aí a única coisa que eu faço aqui no final é dar um return nesse hat, nessa lista que foi montada. É isso aí. Veja, a gente acabou de montar aqui o forward. Não tem mais um segredo aqui em relação ao forward. O que eu vou fazer agora? Eu vou testar até onde a gente fez aqui, só para ver se está tudo certo, se eu não cometi nenhum erro. É porque a gente está implementando aqui meio que on the fly, né? Então erros acontecem. Eu vou montar um modelo aqui da minha arquitetura de MLP. Olha só, suponha o seguinte, input length, 2 neurônios na camada de entrada. Hidden length,
3 neurônios, por exemplo. Output length, um neurônio só, na camada de saída. Qual vai ser a minha função de ativação? Não vou definir nem a derivada dela, porque eu vou pegar o padrão. Ele monta para mim um modelo. Dá uma olhada que vem no modelo, pessoal. Se eu pedir para ele me dar quem é input length, ó, quem é o hidden, 3. Ops, hidden em ponto length. Né? Hidden apenas é a matriz mesmo, ó, que vai ter 3 neurônios, ó, por isso 3 linhas. 3 colunas, porque 2 relativas às 2 entradas que vem da camada de entrada e essa relativa aos tetas aleatórios que foram gerados. A camada de saída tem esses pesos aleatórios gerados. Olha, essa camada, nenhuma delas foi treinada, né, pessoal? Repara que ela tem 4 colunas, porque eu tenho 3 neurônios na camada escondida e um desses valores relativo ao teta desse único neurônio que eu tenho na camada de saída. O que eu poderia fazer? Um mnp.forward agora. Testar isso aqui, né? Eu sei que o resultado não vai ser bom, porque, enfim, acho que o nosso modelo chama model, é isso? E eu vou passar um XP qualquer aqui. Ó. Suponha que eu passe um padrão assim de entrada, ó, 0, 0. E aí ele me dá um resultado de saída. Ó. Repara que ele me deu um resultado qualquer de saída, 0.47. Se eu passar 0,1, ele está me dando 0.49. Não foi treinado ainda. O meu modelo não foi treinado. Ó. Então ele está dando 1, 0, 0.49. 1, 1. Vamos lá. 0,51. Ele não aprendeu nada, porque eu não fiz o backpropagation ainda. É aí que a coisa começa a ficar interessante, a hora que eu fizer o backpropagation. No próximo vídeo, eu discuto então com vocês a continuação. Então eu vou deixar aberto aqui já, a gente retoma no próximo vídeo. Se inscreva no canal, pessoal. Um abraço.